Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao webinar do Melius, referente ao resultado do terceiro trimestre de 2022. Meu nome é Giovana Villari, trabalho no time de Focus do Melius e serei a host deste evento. Nosso evento será realizado em português e traduzido simultaneamente para o inglês. Para isto, basta selecionar o idioma desejado no botão Interpretação, localizado na parte inferior da tela. For non-Portuguese speaker audience, this event is being simultaneously translated into English. Please select the preferred language by clicking on the interpretation button, which is located at the bottom of the screen. Conosco hoje estão presentes Márcio Pena, Head de Relações com Investidores do Melius, Gabriel Loures, Diretor de Growth, André Amaral, Diretor de Estratégia, Shopping e Dados, Luciano Vale, CFO e Diretor de Relações com Investidores do Melius, e Davi Holanda, fundador e CEO do Bankly. Antes de passar a palavra para o Márcio, gostaria de informar que este evento está sendo gravado e, neste momento, todos os participantes serão apenas como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, basta clicar no botão de levantar a mão no Zoom. Os materiais apresentados estão disponíveis para download no nosso site ri.melius.com.br, na seção de Central de Resultados. Agora com você, Márcio. Obrigado, Jojo. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui novamente. Para aqueles que não conseguem me ver aqui, eu estou com fundo fosco, sou uma pessoa branca, barba feita, sem óculos, cabelo moreno, e é isso. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Entrei aqui só para falar um pouquinho da dinâmica do resultado de hoje. O Israel está de férias nesse resultado, merecidas férias, então a dinâmica vai ser um pouquinho diferente. Nós trouxemos os diretores aqui, o Gabriel, diretor de Growth, e o André, diretor de Estratégia, Dados e Shopping, para falar um pouquinho de produtos, falar um pouquinho de resultado, assim como o Luciano, que vai falar um pouquinho sobre os dados financeiros, e, obviamente, vai comentar um pouco sobre a parte do estudo de spin-off do Bankly, que é interesse de todos, e, por fim, o Davi vai fazer alguns comentários sobre o Bankly, ok? Depois a gente volta para a parte de perguntas e respostas. Gabriel, é contigo, vamos lá. Perfeito, obrigado, Márcio. É um prazer estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel, sou diretor do Melius. Eu sou um homem branco, louro, estou com fundo fosco, tenho barba e estou vestindo uma blusa azul. Eu vou falar um pouquinho hoje aqui dos nossos destaques principais de produto e negócio. E eu queria começar com algo que é core para a gente, que todo mundo sabe, que é tecnologia e produto. Porque a gente acredita fortemente que só com tecnologia e produto a gente vai melhorar a experiência do nosso usuário, melhorar a retenção dos nossos usuários e, consequentemente, gerar melhores canais de aquisição e de ativação também de usuários e resultados sustentáveis a longo prazo. Falando especificamente aqui do terceiro TRI, a gente desenvolveu uma nova home, novas features, com o objetivo de tornar a experiência de shopping ainda mais fluida e, ao mesmo tempo, a gente está embarcando serviços financeiros de uma forma mais simples e mais completa ao longo dessa jornada. Eu vou entrar um pouco mais em detalhe de todas as features que a gente está desenvolvendo. Eu queria falar também um pouco, acho que estamos no momento mega sazonal do e-commerce para o Melius, que é o quarto trimestre, com Black Friday, com Copa do Mundo. A gente tem trabalhado desde o início do ano para entregar o melhor resultado para os nossos parceiros e para os nossos usuários agora nessa Black Friday. E a gente está bem animado com a adesão dos nossos parceiros, às nossas campanhas e ao Melius Ads. Eu vou entrar um pouco mais em detalhe nisso também. Vou comentar sobre o Picodi e sobre a nossa estratégia de internacionalização, o status e próximos passos, agora que a gente completou o rollout para os 44 países. E, por fim, falar um pouco da vertente de seguros. A gente anunciou no mercado há algumas semanas uma parceria estratégica com a Chubb, e eu queria falar um pouquinho mais de qual que é o nosso plano para essa nova vertical de serviços financeiros. Pode passar, por favor, Fê? E aqui eu queria entrar um pouco mais em detalhe em produto, tá? E aí que a gente dividiu em dois grandes blocos. Alguns são features e produtos que melhoram a experiência do usuário e outros são novos produtos e features que, de fato, os usuários vão usar. Entrando no primeiro bloco, a gente tem toda a nova interface para o nosso aplicativo, uma nova home do app, uma nova home na área de shopping, e que a ideia é que a gente consiga fazer a experiência ainda mais fluida para os nossos usuários, menos cliques para comprar e menos cliques para usar serviços financeiros embarcados ao longo da jornada. A gente tem também uma novidade, que é o rollout de um produto que a gente chama de in-app browser, que permite aos usuários fazerem compras dentro do nosso aplicativo. Então, toda a jornada de compras
do início até o fim, passa por dentro do nosso aplicativo. Isso permite que a gente tenha uma experiência ainda melhor, permite que a gente tenha melhores métricas operacionais, melhores métricas de conversão e garanta resultados melhores para os nossos parceiros e uma experiência de compra mais fluida para os nossos usuários com a jornada toda aqui dentro de casa. Além disso, a gente tem novos formatos de comunicação, que a gente chama aqui de in-app messaging, que são maneiras segmentadas e com inteligência embarcada para a gente conseguir comunicar com os nossos usuários dentro do nosso app. Vão ser especialmente importantes nesse momento agora de Black Friday, para a gente conseguir comunicar as ofertas certas para os usuários certos na hora certa, mas também, de forma geral, para adesão e cross-sell de serviços financeiros e também o lançamento de novos produtos, novas funcionalidades no nosso app, nesse papel de descoberta tão importante nesse momento que a gente lança novos produtos. E aí, entrando nesses novos produtos, eu acho que tem um especial aqui que é algo que a gente sempre quis e é algo que junta muito a nossa expectativa ao trazer os serviços financeiros embarcados, que é o CryptoBack. A gente aqui está unindo os mundos de cartão, o mundo de cripto e o mundo de shopping, permitindo que o usuário resgate o seu cashback do cartão, o seu cashback das suas compras online, diretamente em cripto, em Bitcoin. Acho que isso é um dos passos que a gente dá na nossa jornada de embarcar serviços financeiros dentro da jornada de shopping e que a gente acredita que é bem poderosa para gerar valor para os nossos usuários. A gente também coloca uma nova funcionalidade que é core para a nossa plataforma bancária completa, que é o pagamento de boletos, e a gente gera também novas oportunidades nesse TRI para os nossos parceiros, que é o outro lado da nossa equação. Com o Melius Ads, novos inventórios e novas maneiras de fazer e dispor os nossos parceiros de forma inteligente e também segmentada. Pode passar, Fê? Porque eu queria falar agora um pouco de que isso tudo, como que todos esses movimentos de produtos vão impactar aqui o nosso momento chave do ano, que é a Black Friday, que é um período, obviamente, muito sazonal para o e-commerce e também para o nosso negócio. E a gente tem visto uma adesão de parceiros que nos deixa bastante empolgados e bastante animados com a Black Friday. A gente tem um número 84% superior de parceiros fazendo campanhas com a gente versus no ano anterior. E todos os nossos pacotes do Melius Ads se esgotaram ali em menos de 5 dias. E eu acho que isso é muito importante porque ele ressalta que num cenário em que o mercado todo está buscando por eficiência, inclusive nos seus reais de marketing investido, que o Melius é visto e reconhecido por seus parceiros como uma plataforma capaz de gerar vendas e gerar GMV incremental com custo-benefício bom quando comparado a alternativas. Então, acho que isso ressalta a nossa capacidade, a nossa confiança, que a gente vai conseguir entregar uma Black Friday excelente para os nossos parceiros e também para os nossos usuários com as melhores condições do mercado. Olhando um pouco para fora e saindo um pouquinho do Melius, eu queria falar um pouco da nossa estratégia de internacionalização e até dar um passo atrás aqui sobre como que isso tem evoluído no último ano. Como vocês sabem, a gente lançou em setembro de 21 o cashback para o primeiro grupo de países, que são os 9 países iniciais. E desde então, nos primeiros meses, nos últimos meses de 2021 e também em 2022 até agora, a gente tem trabalhado em todos os produtos, apps, sites, extensão do Picodi, para garantir que a experiência do usuário e a operação são similares ao Melius e que isso permita que a gente tenha taxas de conversão, de ativação, de retenção e uma experiência para o usuário que a gente está confiante que pode gerar os melhores resultados ali a longo prazo. Juntando-se a isso, com uma plataforma escalável que o Picodi tem, a gente fez o rollout para os 44 países em outubro de 22 e agora a gente passa para a nossa nova etapa na estratégia de internacionalização, que é avaliar a atração inicial em vários desses 44 países que a gente fez o rollout e investir naqueles países que mostrem melhores sinais de tração e de product market fit. A ideia aqui é que a gente consiga investir em features personalizadas, em crescimento, em melhores canais de atendimento e operação nos países que essa atração fosse manifestando. Esse é um pouco dos próximos passos e a gente acredita que eles vão gerar resultados no futuro com um crescimento das cohortes cada vez mais saudáveis para o Picodi. Por fim, eu queria terminar minha fala aqui falando um pouquinho do lado de seguros, que é a nova vertical que nós estamos trazendo para o Melius. A gente fechou uma parceria estratégica com a Chubb, que é uma das maiores seguradoras do mundo, e nosso objetivo aqui é entregar seguros de forma embarcada na jornada, tanto na jornada de compra de shopping, quanto na jornada de serviços financeiros. E o nosso objetivo aqui é que a gente consiga ofertar o seguro certo para a pessoa certa,
na hora certa e no melhor momento daquela jornada do usuário. E eu acho que aqui a gente reforça o nosso compromisso que a gente assumiu desde o início da Bacuri, do embarque de novos serviços financeiros no nosso aplicativo, que é construir progressivamente novos serviços financeiros embarcados na nossa jornada de shopping. Com isso, eu queria passar um pouco para o André, que vai falar pelos nossos principais highlights operacionais do trimestre. Obrigado, Gabriel. Bom, me apresentando aqui, pessoal, como primeiro prazer estar falando aqui com vocês hoje. Como o Márcio já introduziu, sou diretor aqui de estratégia, shopping, dados, do Melius. Sou um homem branco, cabelo claro, estou aqui com um fundo branco, fosco. Vai ser um prazer aí falar com vocês hoje. Vamos lá. Passar aqui um pouco dos números, né? O que foi traduzindo um pouco do que o Gabriel contou aí para a gente da estratégia de produto, né? O que isso traduziu aqui em resultados para a gente ao longo do terceiro trimestre, né? Olhando para a nossa operação de shopping no Brasil, acho que a gente conseguiu entregar aqui um crescimento de receita consistente aqui, né? Foi 52% de crescimento quando a gente compara em relação ao ano anterior, né? Com um crescimento ali de GMV de 7%, então ficando flat ali no tri over tri, mas ainda assim crescendo em relação ao ano anterior, mesmo com todos os desafios macro aí do setor que a gente está vendo, mostrando que o nosso canal continua sendo importante e relevante para os nossos parceiros, tá? E explicando um pouco da dinâmica, né, como que a gente conseguiu crescer esses 52% ali de receita nessa vertical de shopping, que é um crescimento bem robusto. Isso é explicado tanto por uma dinâmica da gente conseguir continuar aumentando o nosso take rate junto aos nossos parceiros, né? De novo, reforçando a gente como um canal extremamente atrativo para eles continuarem investindo, continuarem gerando vendas. Tem um impacto aqui também de uma maior venda de pacotes no Melius Ads, né, que é uma vertical que tem crescido bastante, e também explicado um pouco pela dinâmica ali de quando as campanhas aconteceram ali ao longo do segundo tri e do terceiro tri, né? A gente teve uma concentração de fortes campanhas ali no terceiro tri desse ano, com as receitas sendo reconhecidas ainda nesse tri, o que também favorece esse nosso crescimento. Quando a gente olha para os últimos 12 meses, a gente chegou ali em quase 5,5 bilhões em vendas originadas para os nossos parceiros, que dá um crescimento ali de mais de 40%. Só que acho que o principal recado aqui que a gente gostaria de passar é que a gente está conseguindo entregar esse crescimento, conseguindo aumentar a nossa rentabilidade, né? Então, o nosso take saiu ali de 1,3%, o nosso net take saiu de 1,3% no ano passado e a gente está atingindo aí 2,4% nesse tri. O que mostra uma crescente ali, já vinha crescendo no segundo tri do ano passado, crescemos ainda mais nesse tri, e a expectativa é que esse movimento de crescer com rentabilidade a gente consiga manter aqui no shopping, né? E como que a gente fez isso, né? Pode passar, Fê, para o próximo slide. A gente conseguiu isso combinando alguns fatores, né? Acho que, sem deixar mão de crescer a quantidade de usuários, né? A gente consegue ver isso pelo aumento ali de contas que a gente vem entregando. A gente bateu mais de 26 milhões de contas abertas aqui no Brasil, que dá um crescimento ali de 26% em relação ao ano anterior. A gente manteve a retenção ali da nossa base de usuários e acho que isso se traduz bastante quando a gente olha aqueles gráficos que a gente costuma mostrar, que a gente chama o gráfico bola de neve de GMV, né? As cohorts, elas se mantêm comprando aqui, né? A gente tem cohorts desde 2011, quando o Melius foi criado, que estão comprando aqui até hoje, e a gente consegue ver essa retenção dos compradores do Melius. Esses compradores continuam comprando com uma frequência ainda melhor, né? E isso traduz tanto no crescimento de GMV que a gente viu, mas, sobretudo, no crescimento de receita e com margem. E acho que é interessante a gente olhar que tudo isso foi feito com uma redução bem expressiva nos nossos investimentos de marketing, né? Quando a gente compara com o ano passado, né, a gente gastava ali em torno de 10 milhões no trimestre, a gente está gastando menos de 3 milhões nesse trimestre, é uma redução ali de menos 75%, de quase 75%, no budget de marketing, reforçando também o que a gente já vem comunicando ali há alguns trimestres, que definitivamente a gente consegue ter essa mão do volante aqui e direcionar os investimentos, eventualmente maiores investimentos, eventualmente menores investimentos, a depender da estratégia, mas mesmo abrindo mão desse investimento de marketing, a gente consegue crescer e crescer com rentabilidade, como a gente viu aqui na última página. Pode passar, Fê, por favor?
Mostrando um pouquinho dos números de Picodi, né, como que está indo a nossa estratégia da vertical de cashback, né, que é o nosso principal foco hoje no Picodi. E aí, olhando um pouco para trás, né, relembrando da nossa estratégia com a aquisição de Picodi, eles eram uma empresa que tinha um grande tráfego orgânico, né, que é um tráfego que não tem custo ali para a gente adquirir usuário. E a nossa estratégia era transformar esse tráfego de usuários orgânicos que visitavam a plataforma de Picodi em usuários de fato, né, fazer esses usuários cadastrarem, pegarem o contato desses usuários, engajarem eles nos nossos produtos, nas nossas comunicações e transformar esses cadastros em compradores, né? Então, a gente abriu, como o Gabriel falou, no final de setembro do ano passado, em 9 países, né? Foi nossa primeira fase ali com a estratégia de cashback em Picodi. A gente ficou ali praticamente um ano operando nesses novos países. E esse um ano, o que trouxe ali para a gente, né? Então, nesse primeiro ano completo, mais de 800 mil contas abertas, né? Hoje, a gente já atingiu ali mais de 40 milhões de PLN em GMV, em vendas originadas, considerando apenas a operação de cashback, que é o foco atual, né? Isso representa um crescimento de mais de 150% comparado ao primeiro TRI desse ano, que já era um TRI completo ali com a operação de cashback. E, de novo, esses números refletem a operação só ainda em 9 países que a gente tinha aberto a vertical de cashback, né? E isso mostra o efeito da gente conseguir engajar tráfego em cadastro, transformar esses cadastros em compradores e reter esses compradores, que aí, de novo, reflete nesse empilhamento de cohortes ali de usuários, fazendo esse GMV ser crescente, tal como a gente tem visto aqui ao longo dos 10 anos de operação do Melios nessa vertical de shopping. Então, a gente tem conseguido, com sucesso, replicar essa estratégia de cashback no Picodi. E agora, em outubro, como o Gabriel comentou, a gente finalmente abriu a operação para os restantes dos 44 países e a gente está com ótimas expectativas ali para os próximos trimestres, né? Hoje, a receita da operação de cashback ela já representa 19% da receita total, né? E, de novo, uma crescente ali bem otimista em relação ao que a gente vai ver agora com a operação nos 44 países. Pode passar, filho? Falando um pouco da nossa operação de serviços financeiros, né, a gente atingiu aqui nesse trimestre 1,7 milhões de contas abertas, foi o segundo trimestre completo ali, né? Lembrando que a gente abriu o novo aplicativo do Melios com a vertical de serviços financeiros ali totalmente integrada em meados de junho ali para toda a base, né? A gente já vem divulgando isso há algum tempo, e aí no segundo trimestre completo a gente conseguiu alcançar esse número de 1,7 milhões de contas, o que dá um crescimento ali de quase 50% em relação a como que a gente finalizou o trimestre passado, né? Em relação à nossa operação de crédito, acho que a gente já vem também comunicando isso de forma recorrente, mas acho que é bom reforçar, a gente ainda está bem cauteloso, tá, na concessão de crédito. A gente tem pescado ali no aquário da nossa waitlist que a gente acumulou ao longo dos últimos meses, né? São mais de 1.200.000 ali de usuários que demonstraram interesse no cartão, e dentro dessa waitlist a gente está pegando alguma pequena quantidade de usuário para começar a testar os modelos de crédito, para ir liberando o cartão, ainda de forma muito criteriosa e muito cautelosa nessa emissão de crédito. Hoje a gente já chegou ali em quase 60 milhões de TPV nesse trimestre, né? Em relação ao cartão co-branded, é uma base ainda legada, né, que se mantém, e como a gente não está emitindo também cartões para essa operação, isso aí já vem desde o final do ano passado, é esperada essa redução, e essa base hoje ela gira ali em torno de 670 milhões de volume ali trimestralmente. Passar a palavra ali agora para o Luciano, que vai dar um destaque aqui dos nossos números financeiros aqui para a gente. Obrigado, André. Bem, bom dia a todos, obrigado aí pela presença. Começando a me descrever, eu sou um homem branco, estou vestindo uma camiseta polo preta, estou com fundo claro, cabelo curto, parcialmente grisalho aqui. Vamos lá. Aqui falando dos destaques financeiros, vale a gente começar comentando a respeito da receita, que continua entregando um crescimento robusto no grupo, né? Principalmente nesse TRI impulsionado pela receita de Shopping Brasil, que foi de 52% no ano contra ano, como o André comentou antes, tá? Então, em termos de números de receita líquida, a gente atinge no final do terceiro TRI uma receita de quase 98 milhões de reais por trimestre, o que representa um crescimento de 67% quanto o mesmo trimestre do ano anterior. Lembrando que neste TRI, a gente considera aqui o resultado completo do TRI da consolidação do Bentley dentro do nosso balanço.
Olhando para o número em termos dos últimos 12 meses, a gente chega em 365 milhões de receita, que equivale a um crescimento de 75% contra o mesmo período do ano anterior. E aí, também fazendo ponto em consideração a respeito da operação do Bank, se a gente incorporasse aqui os resultados dos últimos 12 meses, a receita total que a gente atingiria no final do terceiro TRI seria acima de 400 milhões de reais. E esse slide aqui, pessoal, é bem importante porque ele tenta passar uma mensagem para reforçar o quanto que o nosso foco em eficiência, né, e vem se refletindo nos nossos resultados. Então, quando a gente olha para a nossa margem EBITDA e o resultado líquido da operação, você já observa melhoras comparando nesse TRI agora com o TRI exatamente anterior. Então, falando especificamente dos números, a gente atingiu um EBITDA aí negativo de 40 milhões no terceiro TRI, o que vem mostrando uma melhora de mais de 20% contra o segundo TRI, né, o TRI exatamente anterior, quando a gente olha os números consolidados. Olhando para a controladora, essa melhora é ainda mais expressiva, a gente tem uma melhora aí de quase 40%, chegando ao EBITDA de 31,5 negativo contra 50 negativo no TRI anterior. Isso também se reflete no nosso resultado líquido, né? Então a gente chega aí num prejuízo de 18 milhões contra 28 no consolidado, que é uma melhora de quase 40%, e os números são bem semelhantes à controladora. E acho que aqui vem um outro destaque que é importante, que também é reflexo desse foco na melhor eficiência, é o quanto vem se comportando a nossa queima de caixa. Então, a gente já vem vendo sinais de que essa queima vem reduzindo. Então, a gente mostra aqui que a gente chega com uma posição ainda bastante robusta de caixa para o consolidado do grupo, perto ali de 490 milhões de reais, porém com uma queima bem menor do que a gente vinha observando, abaixo de 16 milhões de reais no trimestre. E aí eu acho que vale também reforçar o destaque no nível da controladora, que a gente teve um trimestre com geração de caixa de 6 milhões. Então, tudo isso aqui combinado é um pouco do que a gente vem reforçando ao longo dos últimos trimestres, nos últimos encontros que a gente vem tendo com os investidores, de que a gente sim tem as mãos no volante, que a gente sim está focando na melhor eficiência operacional e financeira da companhia, sem abrir mão do crescimento que a gente veio apresentando até então. E aí, antes de passar a palavra para o Davi, para a gente falar um pouco mais sobre o Bentley, acho que é importante dar um pouco mais de cor aqui a respeito do estudo do spin-off do Bentley que a gente anunciou para o mercado recentemente. Mas antes disso, acho que é interessante a gente olhar na perspectiva do tempo tudo que a gente vem fazendo em direção a desenvolver o ecossistema de serviços financeiros dentro do Melius. Então, lembrando que a gente começou a sua jornada lá atrás, né, lançando o nosso produto co-branded do cartão em 2019, que foi justamente a forma como a gente quis testar essa nossa hipótese de oferecer e ter um engajamento maior da nossa base com serviços financeiros. Essa hipótese se provou bastante positiva, né, dado que a gente atingiu aí em 2 anos mais de 7 milhões de solicitações do cartão, e com isso a gente decidiu ir mais profundo nessa agenda. E quando a gente foi mais profundo nessa agenda, aqui tem um papel fundamental que o Bentley desempenhou para a gente construir essa primeira etapa dessa jornada, né, de incrementar a nossa oferta com serviços financeiros. Não só o Bentley foi importante para aportar tanto a tecnologia quanto as licenças regulatórias para a gente poder oferecer esse tipo de serviço, mas como também ele trouxe todo o capital humano, né, todo o time, que foi essencial para a gente conseguir desenvolver o produto que hoje a gente tem no mercado e deixar aqui um time legado que vai permitir a construção do que a gente ainda tem pela frente para entregar de valor, seja para os nossos usuários, seja para os nossos acionistas e até para os nossos parceiros. Então, tem uma importância muito grande do Bentley dentro do que a gente fez até então e daquilo que a gente enxerga daqui para frente. Então, especificamente sobre o spin-off, sobre esse estudo do spin-off, ele entra num contexto onde a gente enxerga muito valor em todos os ativos, né, seja no Bentley, seja no Melius, e a gente quer, sim, identificar oportunidades onde a gente consiga destravar esse valor de forma mais rápida, principalmente nas circunstâncias que a gente está vivendo hoje de mercado, né? Então, a gente quer conseguir acelerar os negócios e trazer para perto alguém ou algum estratégico que contribua para que esse caminho venha mais rápido e que a gente destrave esse valor também de forma mais rápida. Então, acho que esse era o comentário geral que eu queria fazer em relação a esse assunto. E agora passo a palavra aí para o Davi para falar mais sobre o Bentley.
Bom dia, gostaria de agradecer a presença de todos e agradecer a presença, obviamente, do time Bentley. Indo para o próximo slide, esse slide ele passa duas mensagens super importantes. A primeira mensagem importante é a capacidade do time Bentley de ter entrega em produtos de forma recorrente e num pace acelerado. Então, os senhores podem ver que no roadmap, trimestre a trimestre, sempre tem grandes entregas, o que nos credencia como uma empresa inovadora. O outro ponto importante neste slide é o ponto de eventos. A gente coloca ali esse gráfico, né, em 16 milhões de eventos. A gente vem cada vez mais se distanciando de transação, dado o contexto né, regulatório, né, que o Banco Central vem implementando. Então, a gente passa a agregar outros produtos e serviços onde a gente passa a ter uma receita ou aquela receita sendo de evento e não só vinculado a uma transação. Então, tem alguns exemplos. Tem exemplo de Know Your Client, então a gente tem uma API, né, de QIC, onde aquilo ali, né, a gente provê um onboarding do usuário, seja ele para pessoa física ou para pessoa jurídica. Então, ali não é uma transação de fato, seja, né, a geração de um QR Code do Pix, enfim. Então, a plataforma ela começa a evoluir para eventos no lugar de somente transação, como era no passado, muito vinculada a cartão. Indo para o próximo slide, aqui vale mostrar um trabalho que ele vem sendo construído desde 2020. A gente vem fazendo um trabalho que eu chamo internamente de EBITDA-álise. É a troca do EBITDA de um modelo de negócio que, na minha visão, ultrapassado, que era acesso card, acesso cartão pré-pago, para um modelo totalmente novo, de tecnologia nova, onde a gente passa a monetizar, né, através de eventos ou de transações. A gente passa a ser uma plataforma, né, que possibilita e que ajuda ecossistemas a gerar mais valor para os seus usuários. Então, notem, né, que tem aqui no da esquerda para a direita, a gente vem com um crescimento bastante grande de usuários ativos. Nessa transformação, como eu falei, vem vindo de 2020. Então, a gente traz aqui, né, o 3T aqui em relação ao 3T ante igual período do ano anterior, com um crescimento de 378%. E agora você vê uma transformação mais clara, né, do que eu chamei aqui de EBITDA-álise na receita, né? Então, você vê a operação legado ali no 3T 2021 com 4,6, né, ali milhões, já no 3T 2022 com 3 milhões. Né? Isso indo para o last 12 months, né, o de 2021 com 15 milhões e em 2022 com 9,8 milhões. E a gente vai terminar esse processo de EBITDA-álise agora no final de janeiro de 2023. A margem da empresa, a gente começou o ano, né, com a margem bruta ali por volta de 36% a 38%. Essa margem a gente já chegou em 51% e ela tende a crescer ainda mais, dado a transformação do modelo de negócio e a implementação dos novos produtos que foram já, né, postos, né, no roadmap e em prática, e os novos que estão por vir. Então, por fim, eu gostaria só de reforçar que no modelo do Bentley, né, a receita, né, financeira que vem de depósito à vista, ela está, né, abaixo do EBITDA. Então, a gente deveria estar fazendo um cálculo aqui com o EBITDA ajustado e jogando essa receita financeira de depósito à vista para cima do EBITDA, né? Então, essa é uma dinâmica, eu acho que a gente ainda vai amadurecer e tentar trazer aqui de forma mais adequada e mais transparente para que melhore o entendimento de vocês sobre o modelo, né, de receita do Bentley.
Então, gostaria aqui de encerrar minha palavra e passar aqui para o Luciano. Obrigado, Davi. Acho que, Jojo, podemos aí agora abrir para perguntas e respostas aí. Perfeito. Obrigada, pessoal. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, cliquem no botão de levantar a mão para que seu microfone seja habilitado. A primeira pergunta vem do Ricardo Butt-Pigel, do BTG Pactual. Ricardo, pode fazer sua pergunta. Bom dia a todos e parabéns pelo resultado. Nesse trimestre, a gente viu o nível de cashback repassado aos clientes em relação à receita caírem, mas o gross take rate, ligado à comissão pagas pelos parceiros, acabou subindo, né? Eu entendo que menos cashback repassado seria uma pressão mais negativa para o gross take rate nessa negociação com o parceiro. Então, eu queria entender um pouco por que não foi o caso no trimestre, né? Foi justamente o contrário. Boa, obrigado pela pergunta, Ricardo. Posso responder aqui. A gente tem duas dinâmicas independentes aqui de relação entre Melius e parceiros e Melius e clientes, né? A primeira com os parceiros, onde a gente negocia essa comissão e o nosso objetivo final é originar a venda para eles de forma mais otimizada. E do outro, a gente, nossa relação com os usuários, onde a gente repassa, a partir de uma decisão do Melius, né, qual que é o valor de cashback ali para o usuário, a depender da nossa estratégia, obviamente, muitas delas construídas em conjunto ali com o parceiro. Dito isso, a gente consegue aumentos ali de comissão com os parceiros, não apenas repassando esse cashback para os usuários, mas garantindo uma série de destaque, eventualmente, para eles em comunicações, destaque no site, destaque no aplicativo, comunicações exclusivas para eles, colocando eles em evidência, por exemplo, no pacote da Black Friday, no pacote da Copa do Mundo. Então, são várias dinâmicas envolvidas, onde o cashback é apenas uma das formas importante, extremamente importante, mas não a única, onde a gente consegue negociar os aumentos de comissão com os parceiros, né? E a gente consegue, obviamente, a gente consegue cada vez mais garantir esses incrementos de comissão com os parceiros, devido a algumas outras dinâmicas também que acabam favorecendo um canal como o Melius, né? O primeiro, que acho que talvez a gente consegue provar para eles, baseado em dados, o quão efetivo é eles aumentarem essa comissão para a gente, independente de qual cashback que a gente vai repassar, e esses destaques que eu dou, porque a gente faz isso muito baseado em dados. Então, sempre a gente apresenta esses resultados em cima de testes ABC que eu faço com parceiros, comparando com os resultados históricos deles, eles conseguem ver cada vez mais a eficiência do canal. E, em paralelo, né, a gente tem acompanhado, e aí falando uma questão mais macro, né, a gente tem acompanhado uma concentração cada vez mais, um direcionamento cada vez mais de verbas para canais como o Melius, que é um canal que atua sobre performance, versus canais mais tradicionais que estão ficando cada vez mais caros, não só os canais de mídia de massa, mas também canais digitais dos principais, a gente pode citar ali Google e Facebook. A gente tem uma inflação, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em cima do custo desses canais, e cada vez mais fica difícil de fechar a conta em alguns investimentos de mídias digitais nesses canais. O que a gente vê são investimentos cada vez mais concentrados em canais de performance como o Melius, e, obviamente, o cashback tem um papel muito importante que a gente consegue certamente mexer nas alavancas de resultado dos parceiros, né? Então, num momento desafiador que a gente vê ali no cenário macro para o e-commerce, né, fica cada vez mais atrativo e mais eficiente investir em canais como o nosso. Não, super claro. E só uma outra dúvida rápida aqui. Você poderia explicar um pouco o que está ligado a esse resultado financeiro do Bank, né, que tem já um valor relevante na contribuição para Melius? Se tem alguma coisa que está ligado com float de clientes na parte de Bank as a Service, ou se mesmo a própria conta Melius, né, que vocês estão crescendo, o resultado financeiro disso entraria nessa linha ou entraria em outro lugar? Quer pegar aí, Davi, ou eu falo aqui? Não, pego aqui. Obrigado pela pergunta. Hoje a Melius ela representa aproximadamente 10% do resultado do Bankly. Então, a gente ainda, né, de fato, não tem uma dependência direta de Melius. Obviamente que, à medida que a Melius vai, né, crescendo
e serviços financeiros, né, se provando nessa iniciativa acertada, é óbvio que o Bankley ele se beneficia, dado que o Bankley é um prestador de serviços para Melius, né? Mas o crescimento do Bankley não vem só de Melius. A gente colocou diversos clientes para dentro, foram vários parceiros, né, nos últimos meses, vários ainda, né, estão aí por vir aí o crescimento. Então a gente vê que a maturidade média ou full potential, né, de um cliente depois de integrado, ele é em torno ali de 6 meses a 12 meses. Então, a gente está com uma boa perspectiva de longo prazo, dado, né, que vários clientes entraram aí nos últimos meses. E a receita, de fato, o Bankley tem a receita de depósito à vista, né? A gente tem a remuneração ali de LFT. Então, essa receita hoje ela não está com no EBITDA ajustado, é algo que a gente vai tentar trazer de uma forma mais clara nos próximos releases. Então, a gente tem uma receita importante, essa receita de float, ela deve compor aí mais ou menos aí 30% da nossa receita. Entendi, mas ela entra... Só para completar o Bush, ela tem uma componente que é tanto caixa do próprio Bankley, que eles têm uma posição bem boa também de caixa, e tem esse ponto que o Davi falou da rentabilidade sobre o float, né? Perfeito. Mas ela entra dentro da receita financeira, né? Não na receita contábil, correto? Ela entra dentro da receita financeira, ela não entra como receita operacional, se você quer dizer, certo? É isso, desculpa. Perfeito. Isso aí. Acho que é o... É isso que a gente está discutindo e vai ver formas aí de colocar de forma mais transparente para vocês, dado que ela está relacionada à operação do Bankley. Super claro. Obrigado, pessoal. Obrigada. A próxima pergunta vem do William Barranjardi, do Itaú. William, pode seguir. Opa, bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui do meu lado eu tenho duas perguntas, tá? Acho que uma primeira um pouco mais rápida, ainda no assunto de Bankley, né, sobre o possível spin-off, né? Acho que se vocês puderem detalhar um pouco mais do racional por trás desse estudo, né, a gente queria entender aqui como que talvez mais capital e independência entre as duas operações, ela poderia, essa separação poderia ajudar no resultado das operações separadas, tá? E aí, a segunda pergunta, um pouco aqui focado no período de Black Friday, que vocês já comentaram um pouco, né? Ano passado a gente viu uma campanha forte, né, que subiu bem tanto o take rate da operação, mas diminuiu também o net take rate para 0,4%, né? Então eu queria entender, né, se com a entrada dessas campanhas nesse ano, essas movimentações vão ser semelhantes esse ano, se o net take rate ele vai continuar mais alto do que o comparável ao ano passado. Quer começar aí pela de Bankley, Luciano? Eu emendo aqui o Davi, eu posso começar também. Quer falar, Davi? Eu falo. Não, pode falar. Boa. William, obrigado pela pergunta. Eu acho que você tocou em dois temas que são extremamente importantes e acho que dá a gente aqui a oportunidade de falar de forma mais clara sobre o spin-off. Realmente, o estudo em si, ele foca em identificar alternativas onde a gente destrave valor no grupo, né? Seja no Bankley, seja no Melius, enfim. Como é que a gente consegue ter acesso tanto ao capital, que é importante, né, para a gente continuar crescendo e desenvolvendo toda a estratégia que a gente vem trazendo aqui, como também reforçar a independência, né, do Bankley em relação ao Melius, até pelo próprio modelo de negócio que o Bankley opera. Então, acho que esses dois pontos são extremamente importantes para que a gente consiga ter o objetivo fim, que é destravar esse valor. É importante só a gente ter na cabeça que o estudo ele pressupõe que a gente identifique em que condições que a gente consegue destravar esse valor. Então, quando a gente se apega muito ao termo do spin-off, a gente acaba tirando um pouco mais de contexto o que esse spin-off pode trazer em termos de atração de capital,
ou em termos de atração de potencial estratégico para ajudar a gente a construir essa próxima jornada, para garantir até uma maior independência entre as duas operações, para evitar eventuais conflitos no crescimento que as duas companhias tenham experimentado daqui para frente. Então, é bem importante que é uma equação que envolve tanto acesso a capital quanto a independência da operação, mas mais ainda, como que a gente consegue trazer alguém para contribuir, não só com o aspecto do capital, mas também com algo adicional que é muito importante, seja em termos de conhecimento de mercado, seja em conhecimento de produtos, de tecnologia, para que a gente consiga, sim, acelerar esse crescimento e essa liberação de valor nas duas empresas. Luciano, eu posso só adicionar... Fica à vontade. É um ponto que eu acho muito relevante adicionar, é a contaminação, né, de serviços financeiros do Bankley, né, no grupo Cash 3, né? Então, esse estudo, né, se a gente entender que faz sentido, de fato, separar, isso não quer dizer que a Melius fique órfã do conhecimento de serviços financeiros. Esse conhecimento ele foi sendo passado, né, desde o primeiro momento, ali quando o Bankley fez um contrato, né, com Melius, ali como um prestador de serviço, né, eu ajudei, né, particularmente a montar todo o time de serviços financeiros, então trouxe gente com bastante know-how de outras escolas como os grandes bancos, empresas adquirentes inovadoras, enfim. Então, a gente tem... Hoje, a Melius ela tem um know-how, né, de serviços financeiros, e isso não fica vinculado só à minha pessoa, né? Hoje existe um time, né, muito bom, qualificado para perpetuar serviços financeiros dentro de Melius. Obviamente, se fizer, né, de fato, se a gente chegar à conclusão de fato que a gente encontrou, né, uma melhor forma de fazer o spin-off ou não, só para reforçar esse ponto. Até esse ponto importante, William, nada muda na relação que a gente tem hoje, tá? Em termos de oferta de produto, em termos de tudo aquilo que a gente vem construindo para os nossos usuários. Então, essa parceria com o Bankley, é óbvio que ela continua. Então, a gente não está falando aqui de nenhum impacto nesse sentido mais operacional aqui do nosso produto. Bom, pegando aqui agora a pergunta de Black Friday, William, obrigado aí pela pergunta. Em relação à sazonalidade, em relação ao take total, né, a gente pode esperar sim, assim como tem sido todos os anos historicamente, é um período que os parceiros investem mais, a gente tem sim um aumento do take para o Melius. E aí, até conectando um pouco com a pergunta anterior, né, que a gente respondeu aqui, o nosso foco continua sendo mantido em rentabilidade e otimização de margem, então pode sim esperar-se a manutenção desse nosso net take positivo e a uma melhora expressiva em relação ao que a gente viu do net take do ano passado, né? Então, no quarto tri do ano passado, esse net take ele ficou ali abaixo de 1%, né, 0 ponto pouquinho, não me recordo aqui o número exato, mas abaixo de 1%. E 0. esse ano a gente... Obrigado, Márcio. 0,4%. E esse ano a expectativa é que a gente continue, assim como foi no segundo e no terceiro trimestre desse ano, mantendo e otimizando esse net take, a despeito de ter mais investimento dos parceiros no período, não só na compra de pacotes de Melius Edge, como o Gabriel adiantou aqui na apresentação hoje, mas também com melhorias no take repassado, né, para a gente, no take total, dado para ter mais visibilidade, para entrar dentro dos pacotes, coisa que a gente explicou aqui na primeira resposta. Obviamente, quando a gente otimiza ali o net take, né, em detrimento a fazer cashbacks mega agressivos, ali, como a gente viu no ano passado, eventualmente isso reflete em um crescimento de GMV não tão expressivo, mas um crescimento expressivo ali de margem, né? Então é isso aí que a gente pode esperar para esse trimestre, né, para a temporada de Black Friday, mas a gente está bem otimista, como o Gabriel comentou, principalmente pela adesão ali dos parceiros e pelos resultados que a gente tem visto ali ao longo desse início de trimestre. Perfeito, pessoal. Obrigado pela resposta. Obrigada. A próxima pergunta vem da Alexandre Namioka, do Morgan Stanley. Alexandre, pode falar.
Oi, pessoal, obrigado por pegar a pergunta aqui. Dois temas aqui que eu queria explorar. O primeiro é sobre Picodi. Eu entendo que assim a Receita, acho que com esse rollout da estratégia do cashback nos nossos 9 países inicialmente está performando, acho que está crescendo bem agora, né? Mas assim, eu queria entender se vocês conseguiam dar um pouco de cor qualitativa, se vocês estão sentindo que a evolução dessa estratégia de cashback está indo pior do que esperado em algum país ou está indo melhor do que esperado em algum país, porque assim, quando a gente compara, quando a gente olha o contexto competitivo de alguns países, principalmente na Polônia, o mercado ele é muito mais concentrado, né? Lá na Polônia, especialmente, que eu acho que é onde vocês concentram mais GMV, por exemplo, você já tem um player bem estabelecido que é a Allegro lá. Então, se vocês pudessem dar um pouco de cor nesse sentido. E a segunda pergunta, indo para a parte de cartão de crédito de Melios, TPV eu acho que está indo muito bem, vocês estão escalando o business, eu acho que de uma forma bem boa agora, né? Só que assim, eu queria entender dois pontos aqui dentro do cartão de crédito. Uma o que vocês estão vendo sobre a saúde dos usuários desse cartão de crédito? Eu não sei se vocês já conseguem ter alguma cor, dado que esse business ainda ele é bem incipiente agora, né? Mas qualquer métrica que vocês consigam compartilhar, isso é interessante. E o segundo ponto, ainda dentro de cartão de crédito, vocês já têm alguma cor sobre quais opções de financiamento vocês vão utilizar, FDIC, CDB, eu não sei se vocês conseguem fazer, mas qualquer cor nesse sentido também acho que ia ser bem interessante. Obrigado. Eu posso pegar aqui a questão de Picodi? Obrigado, Alexandre. E eu acho que aqui, eu achei bem interessante a sua pergunta, porque eu acho que nos dá a oportunidade de comentar um pouco sobre como que a gente vê essa estratégia de internacionalização. Eu acho que, em primeiro lugar, a plataforma do Picodi ela é escalável a tal ponto que a gente conseguiu expandir isso para vários países e a gente consegue, em todos os canais, app, extensão e site, ver taxas de conversão, ativação de usuários, retenção ao longo do tempo, bem similares. E aí, obviamente, tem países que a gente tem uma atração inicial maior, países que, pelo cenário competitivo, pelo cenário do próprio e-commerce do país, que está mais aquecido ou menos aquecido, a gente cresce numa velocidade maior, essas novas cohortes de usuários, mas o que a gente tem visto é que, quando esse usuário entra naquela cohorte, a retenção e todas as outras métricas importantes para mostrar que o crescimento do negócio a longo prazo e aquele acúmulo de cohortes que a gente vê no Melios, ele continua acontecendo de forma bastante estável. Olhando para os 44 países, para o novo rollout, a gente ainda está em pouco tempo, né, desse rollout, temos aqui um pouco mais de um mês, e a gente consegue ver sim alguns países em que a velocidade de crescimento é mais rápida do que os outros. Obviamente, quando a gente olha o todo, os países iniciais ali, dos 9 primeiros países, incluindo Polônia, Romênia, Turquia e alguns países no leste europeu, ainda representam a maior parte do todo dessa operação de cashback, porque são operações que já estão há um ano em andamento, né? Mas a gente consegue ver sim sinais de tração legais em vários desses 44 países, obviamente em níveis diferentes, e que vão, como eu comentei na minha fala, nos direcionar em quais desses países nós vamos fazer esforços maiores, tanto de melhoria de operações, então melhorar o atendimento aos nossos usuários, melhorar como que o nosso produto está personalizado àquele país, com features específicas ou não a cada país, e também, obviamente, investir na medida certa em growth nos países que a gente vê que a tração está acontecendo. Então, acho que, de maneira geral, a gente consegue ver sinais, sim, ainda bem early de crescimento em alguns países, e que ainda não representam uma parcela significativa do todo, mas vão continuar crescendo. Posso pegar aqui e falar aqui de cartão de crédito, né, de cartão de crédito Melios. Há um ano atrás, né, um pouco mais de um ano, eu falei durante o follow-on que a nossa estratégia, né, de cartão de crédito ia ser, né, play safe, mas sem deixar, né, muito dinheiro na mesa, né? E assim a gente vem fazendo e executando. Se a gente quisesse aqui mostrar uma receita incrível de cartão de crédito, a gente já conseguiria, dado que a gente tem 1.300.000, né, ali na lista,
e a gente poderia estar impulsionando o cartão de crédito, que era um grande, né, alavanca de crescimento, até mesmo de novas contas de Melios, até mesmo com a parceria do PAN. E a gente resolveu, vamos começar devagar, porque não só precisa de ajuste de política de crédito, mas em ajuste do aplicativo, em ajuste de régua de cobrança, em ajuste em régua de comunicação, você precisa ajuste, né, na parte de fraud prevention, né, no onboarding e assim por diante. Então, o que a gente tem feito durante esse período é ajustar não só operacionalmente, mas também a parte de crédito, né? Então, melhor falando, não só parte de políticas de crédito, mas também toda a parte operacional. Para na hora que chegar no estado da arte, aquele céu de azul de brigadeiro, a gente acelerar e não ter uma surpresa mais para frente. Ou seja, a gente só quer acelerar dado que a gente tem todo o conforto operacional, né, do cartão de crédito. Essa maturidade ela vem atingindo, né, eu diria que nos próximos meses, né, a gente deve vir um volume maior, a gente deve enxergar um volume maior, dado que a maturidade vem aumentando. Quanto a indicadores, como, né, a carteira ela é pequena, de fato, os indicadores, né, talvez eles não, né, não falem muito. Mas, mesmo olhando para os indicadores da carteira pequena, estão todos, né, inclusive abaixo do que o mercado, né, tem como referência. Tanto para NPL de 1 a 30, quanto NPL de 15 a 90, quanto NPL de 90, como overmob de 30, 60, enfim. Então, a gente acompanha, né, todos os indicadores, né, por safra e por carteira, a gente, obviamente, compara com o mercado, e eu posso falar que todos os nossos indicadores ou estão melhor, né, ou estão melhores, ou estão em linha com o mercado. E só complementando aqui a fala do Davi, na vertente de solicitação, né, de cartões, acho que como o André comentou também na fala dele, a gente tem uma waitlist ali de mais de 1 milhão de usuários, a gente utilizou uma parcela pequena dessa waitlist para ofertar o cartão, e as nossas taxas ali de solicitação, utilização, engajamento do cartão são muito boas. Então, acho que a gente tem, como o Davi comentou, uma cautela do lado de crédito, uma cautela do lado operacional, mas em termos de volume de clientes interessados, a gente mostrou, tanto na experiência passada com o PAN, quanto na experiência da nossa waitlist atual, que a gente consegue oferecer esse cartão e os nossos usuários veem muito valor num produto aqui do Melios. Alexandre, complementando a tua segunda pergunta, né, em relação às opções de financiamento, a gente segue aqui com a ideia de continuar alavancando através de um FDIC, tá? E, eventualmente, quando a gente, enfim, conseguir evoluir mais aí na esteira, tanto regulatória do banking como da própria operação, a gente tentar explorar outras alternativas de funding para a gente conseguir reduzir o custo de capital alocado no produto. Não, perfeito, pessoal. Obrigadão pelas respostas. A próxima pergunta vem do Luca, do Bank of America, do Mary Lynch. Luca, por favor, pode fazer a sua pergunta. Oi, bom dia, pessoal. 2 perguntas aqui do meu lado. Em primeiro lugar, acho que fazendo um pouco um follow-up da última pergunta agora, como é que a gente pode pensar a evolução da receita desses novos serviços financeiros que foram lançados? Não só olhando para a parte de cartão, né, mas olhando como um todo, como é que a gente pode ver, imaginar esse ramp-up, que agora ainda teve um efeito pequeno, mas nos próximos trimestres e também para o próximo ano, se vocês puderem dar alguma cor de o que vocês estão vendo aí em termos de receita. Fora isso, olhando aí para a estratégia mais de médio prazo de vocês, como é que está a estratégia em relação a M&A, né? Vocês têm uma quantidade de caixa aí considerável, provavelmente vão atingir aí o break-even no ano que vem, e daí eu queria entender um pouco qual que é a estratégia para usar esse dinheiro que vocês têm hoje. Obrigado. Posso pegar aqui?
Vamos lá, cara. Acho que, como a gente já vem reforçando em alguns resultados, né, a gente não dá guidance em termos de evolução de receita e outras métricas aqui da nossa operação, mas é importante, Lucas, essa tua pergunta para a gente comentar que a perspectiva é bastante positiva, não só pelo ramp-up da operação como ela está hoje, né? Então, considerando principalmente o portfólio de produtos que a gente tem hoje, né? Lembrando, a gente tem a conta digital, a gente incluiu agora, né, pagamento de boleto, que o Gabriel comentou. A gente tem um cartão que a gente está azeitando bastante a operação antes de estar pronto para a gente crescer de forma mais acelerada, como o Davi aqui trouxe. E também tem novos produtos que a gente vem trazendo para esse portfólio, né? Acho que vale o destaque aqui para a parte de seguros, né, que foi também comentado no início da parceria com a Chubb. Então, a gente vê perspectivas muito positivas, tá, no Luca. Só não queria dar aqui exatamente qual é o guidance que a gente espera daqui para frente, mas a gente entende que esse nível de maturidade, né, usando o termo que o Davi aplicou, ele vem crescendo na operação como um todo. Inclusive, quando você olha para o Nova App, para o Nova Home no app que a gente lançou, que melhora bastante a experiência do usuário, né, dentro do nosso aplicativo, a gente entende que isso também acaba fomentando um melhor resultado de serviços financeiros pela melhor clareza, né, que os nossos usuários ficam em como acessar esses produtos dentro do Melius. E, obviamente, como a gente tem feito ao longo do tempo, à medida que isso vai ganhando mais relevância, a gente também vai aumentando o nível de disclosure dessa vertical, seja em termos operacionais, seja também em termos de métricas financeiras e saúde da nossa carteira de crédito, tá? E aí, aproveitando sobre o segundo ponto, né, estratégia de médio prazo para M&A, esse é um tema bastante importante que a gente enxerga aqui, porque a gente sempre olha M&A com um viés muito mais de o que a gente consegue identificar de oportunidades que sejam complementares àquilo que a gente faz hoje ou que nos ajudem a destravar e acelerar desenvolvimento ou iniciativas que a gente planeja fazer dentro da nossa estratégia. Então, o M&A fez parte do nosso dia a dia desde o IPO até um pouco antes e faz parte hoje em dia. Obviamente que no momento que a gente está, a gente tem vamos dizer assim, uma diminuição, né, do número de oportunidades que a gente vem explorando, então a gente não está tão ativo como a gente vinha fazendo. E respondendo especificamente sobre o uso, né, do caixa, a gente vai continuar sendo bastante conservador. Aqui a nossa ideia é que a gente mantenha bem a posição de caixa. A gente passou aqui na apresentação também a mensagem de que a gente está buscando uma eficiência também em termos de queima de caixa, então a operação ela tende a praticamente zerar essa queima de caixa até ter geração de caixa positiva, né, no curto e médio prazo. Então, a gente fica bastante confortável de que temos aqui as condições de passar por esse momento mais turbulento de mercado que a gente tem vivido, principalmente aí a gente sente nos nossos parceiros, né, do e-commerce, e também a dificuldade que é rampar uma operação de serviços financeiros no momento que a gente está. Então, nesse sentido, acho que, assim, para resumir, é ser conservador, é poupar bastante o nosso caixa e usar ele de forma bastante eficiente na operação, e a operação vem ganhando eficiência, reduzindo e até gerando caixa, e, obviamente, para a gente estar preparado para eventuais oportunidades que surjam mais para o futuro. Não, tá claro, obrigado. A próxima pergunta vem do Matheus Guimarães, da XP Investimentos. Matheus, pode falar. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Bom dia. Desculpa, eu perdi o início do call, mas queria aproveitar essa última pergunta e pegar um gancho nela, né? Nos últimos trimestres, a gente tem visto o resultado financeiro evoluir bem, né? Saindo de, sei lá, cerca de 9 milhões no primeiro TRI, atingindo agora a ordem de 22 milhões, e acho que isso é reflexo de taxa de juros e no caixa, né? Acho que nesse trimestre a gente viu o caixa caindo, né, em relação ao trimestre anterior, algo que a gente não tinha visto no trimestre, já no segundo TRI. Se vocês puderem falar um pouquinho disso e de repente, o que vocês imaginam olhando para frente. E, bom, como eu perdi isso, desculpa se vocês, de repente, já tocaram nesse ponto aí. Obrigado, pessoal.
Tranquilo, Matheus. Eu posso pegar porque é bem parecido com a última comentário que eu fiz aqui. Sim, tem esse benefício, né? A gente tem um benefício aí de uma taxa de juros aí maior, né? Ao longo dos últimos meses, mas eu acho que ele é muito mais uma combinação, como eu falei, né? Da gente estar com uma operação mais eficiente, né? E aí aqui a gente está falando de operação eficiente não só na nossa dinâmica de net take rate, mas também como a gente vem trabalhando muito com o nosso balanço, seja ele em termos de prazo para recebimento das comissões, seja em termos dos nossos prazos para pagar fornecedores. Então, a gente vem tendo uma atuação muito próxima nesse sentido, né? Como é que a gente trabalha as linhas do balanço que favorecem a nossa posição de caixa. E, obviamente, tem uma disciplina que a gente coloca dentro de todas as companhias do grupo, que é como é que a gente investe de forma mais eficiente os recursos da companhia sem travar a operação. Então, evitar ineficiências do tipo ter saldo que não está sendo remunerado, a gente buscar melhores retornos de investimentos sem comprometer tanto o risco nessas aplicações. Então, é um equilíbrio que a tesouraria aqui, tanto do Melius quanto do Bank, se dedicam todos os dias para a gente cuidar. Então, e eu acho que essa perspectiva tende a se manter e até a melhorar com o tempo, porque parte dessa eficiência ela também escala com o tempo, né? Então, isso aqui, à medida que novos produtos vão também maturando, a gente vai incorporando receita de novas linhas de negócio, novos clientes que o Bank vem atraindo também vão amadurecendo e aumenta a sua contribuição em termos de margem. Isso tudo contribui para a gente ter uma posição de caixa ainda mais confortável, tá? Então, a gente enxerga que o caixa ele vem se comportando uma dinâmica melhor ao longo dos trimestres, e isso é como se fosse uma antecipação, né, do efeito que a gente quer enxergar no final, que é atingir o break-even na operação. Não, maravilha, Luciano, obrigado aí. E, bom, também não sei se essa pergunta já teve, mas se tiver algum follow-up aí dos estudos que vocês estão fazendo em relação à segregação de Bentley, né? Tem aí uns 15 dias desde que isso foi anunciado. Sei que ainda é cedo, mas se tiver algum follow-up que possa compartilhar. A gente ainda não tem nada concreto para comentar aqui, Matheus, mas a gente comentou anteriormente que é muito na linha aqui numa estratégia de destravar valor, né, para a operação como um todo, né, seja no Melius, seja no Bank, e de uma forma que a gente consiga não só ter a oportunidade de acessar mais capital para financiar o crescimento das duas empresas, mas também para trazer uma contribuição mais estratégica para aquilo que a gente tem para construir daqui em diante. Tá ótimo, Luciano. Obrigado, pessoal. Obrigado por pegarem minhas perguntas aí. Bom dia. Obrigada, Matheus. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Luciano para as considerações finais. Por favor, Luciano. Obrigado, Jojo. Bem, obrigado a todos aí por terem ficado na nossa conferência até esse horário. Obrigado pelas perguntas, a presença aqui em especial do grupo Cash 3. E estamos bastante animados com o que vem pela frente e conto com a presença de todos aqui no nosso próximo anúncio de resultados. Bom dia. Com licença, a apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2022 do Melius está encerrada. Obrigada a todos pela participação e até a próxima.